Seguindo com o nosso curso Gestão de Obra e Terraplanagem, vamos tocar agora num tópico bastante importante e que trata dos equipamentos de terraplanagem, né? Então, quando a gente vai falar sobre os equipamentos de terraplanagem, o que a gente foca, o que é importante é sua produção, né? E aí a gente precisa conceituar bem o que é produção e o que é produtividade, certo? Então, todo equipamento ele vai realizar produção, porque produção é nada mais do que realizar um determinado serviço. Agora, produtividade, aí a gente já entra o conceito de eficiência, que a gente vai ver adiante, né? Mas é realizar aquele serviço no menor tempo. Então, em obras de terraplanagem, você que é engenheiro, ou você que vai aí entrar nessa atividade, a gente tem que estar atento à produtividade. A todo instante, nós engenheiros temos que procurar ser produtivos, né? E, em se tratando de obra de terraplanagem, a gente tem um fator aí que é importante, é que aferir essa produtividade, às vezes, pode não ser um processo tão preciso, né, devido à dinâmica, né, dessa atividade e de alguns fatores que a gente precisa levantar. Então, a gente vai ter lá uma certa produtividade de referência que nosso orçamento vai dar nas nossas composições. Essa produtividade vai servir de parâmetro de meta, né? Mas aí no dia a dia a gente vai ter que acompanhar, né, e mensurar e pegar dados diários para saber se nossos equipamentos estão sendo produtivos, certo? Produzir, eles vão produzir. Agora, ser produtivos vai depender de alguns fatores. Então, dentre alguns, né, exemplos que a gente pode citar, que podem interferir na produtividade do equipamento de terraplanagem, a gente pode citar o quê? Né? Os materiais. A gente falou nos capítulos anteriores que os materiais vão estar presentes na crosta terrestre e eles vão se apresentar sobre diversas formas. A gente vai ter materiais de primeira, segunda categoria, né? Os solos eles são diferentes de região para região. Na mesma região a gente pode encontrar diversos tipos de solo. E aí um equipamento ele pode ter produtividade diferente, bastando apenas ter uma variação do tipo de solo, né? Então, outra condição que a gente vai ter em obras de terraplanagem que pode interferir na produtividade é a condição da área de trabalho, né? A gente trabalhar numa plataforma de terraplanagem para realizar um determinado aterro, vamos dizer assim, de uma pista de um aeroporto, com a largura de 60, 40 metros, é bem mais produtivo do que trabalhar numa plataforma de execução de um canal, onde a gente vai fazer um talude que vai ter ali em torno de 6, 7 metros, né? Então, a área de trabalho vai ser também fundamental e pode impactar diretamente, né, nessa produtividade. Condição climática também é outro ponto importante, né? Então, em algumas regiões do Brasil, a gente tem lá, né, principalmente na região norte, em período chuvoso, e aí fica praticamente, né, impossível trabalhar em período chuvoso, né? Em obra de terraplanagem a chuva atrapalha bastante e a gente pode ter nossa produtividade, né, também prejudicada, certo? Então, gerenciar é sinônimo de coordenar, é medir, é comparar dados, né? Um bom gestor de obra, seja ele obra civil ou no nosso caso que a gente está falando em obra de gestão de terraplanagem, o gestor, o engenheiro que vai estar lá à frente dessa atividade precisa estar constantemente, né, coletando dados, medindo, comparando, certo? E depois que você tem esses dados, você vai tomar suas decisões. Então, um ambiente rico em dados, né, é um ambiente onde vai proporcionar, né, grandes resultados, porque, no mínimo, você vai estar lá sabendo onde está perdendo e se estiver ganhando, você ainda consegue, né, reduzir mais perdas e aumentar sua lucratividade e sua produtividade numa obra, ok? Então, basicamente, na terraplanagem, a gente falou dos ciclos de atividade, certo?
nós temos a escavação, né? Após escavar esse material, ele vai ser feito um processo de carga, né? No equipamento de transporte, e a gente vai descarregar esse material lá na frente de compactação, de execução de aterro, né? E nessas atividades, nesses ciclos, nós temos diversos equipamentos, certo? Então, medir a produtividade desse equipamento nada mais é acompanhar o quanto de serviço esse equipamento realizou num determinado intervalo de tempo. Então, quando a gente fala em produção, produção é quantidade de serviço. Quando a gente fala em produtividade, nós vamos estar relacionando tempo. Então, uma escavadeira que ela escava um determinado material num determinado intervalo de tempo, quando a gente divide essa relação, a gente tem produtividade. Então, a gente chega ali ao fator, né, em falando em metros cúbicos e tempo, quantos metros cúbicos de material a determinado equipamento, a escavadeira no caso, no nosso exemplo, realizou por hora. Então, a gente tem produtividade, né? E aí a gente consegue, né, levantar esses dados e seguir, ok? Se trata, né, de equipamento e falando em produtividade, um tema que é muito importante na terraplanagem é entender o tempo de ciclo, né? As atividades de terraplanagem são cíclicas, elas são repetitivas, né? E esses tempos são importantes, né? E o que vai, né, ser importante quando a gente estuda os tempos? A gente tem o que a gente chama de tempo fixo, né? Que a gente considera como o tempo necessário para realizar uma determinada atividade. Seria então uma escavadeira ou um caminhão transportando o material. A gente tem o tempo de início da atividade e o tempo final. Esse seria o tempo fixo, né? A gente tem os tempos variáveis, né, que são a soma de todos os tempos, né, que são levados em conta, né, também as paradas. Então, se a gente conceituar bem, a gente vai chegar aqui no conceito de eficiência, né? Uma coisa é o tempo disponível de trabalho e uma coisa é o tempo utilizado efetivamente para realizar o trabalho. Em toda obra é fato, né? Se você parar para observar, nós vamos ter alguns tempos de parada, né? Seja lá o caminhão se aproximando da escavadeira para ser carregado, né? E isso é um tempo de perda. É outro caminhão que espera a manobra do parceiro lá, né, do outro caminhão, para ser carregado. É a escavadeira organizando o material na frente. A gente vai ver alguns vídeos mais à frente, então a gente vai poder conceituar isso aí, né? É o tempo que o caminhão leva para se posicionar para descarregar o material, ok? Então, uma coisa é o tempo fixo e outra coisa é o tempo variável, né? O primeiro conceito mede produtividade, né, teórica, e o segundo conceito mede produtividade efetiva. Então, quando a gente leva em consideração, né, tempos de parada e todas as perdas, na realidade a gente está medindo a produtividade efetiva. Quando a gente leva em consideração só o tempo de realização de serviço, a gente está com uma produtividade teórica. São duas coisas diferentes, né? E a gente tem que ter em mente isso aí. Então, por que a gente está tratando disso? Porque o conceito de eficiência é justamente isso, né? Eu posso dizer que um determinado equipamento é eficiente, né, na medida em que ele utiliza o tempo disponível de uma melhor forma, né? Então, fazendo uma conta bem simples, se o tempo de trabalho disponível for 10 horas e a gente só utilizar 8 horas, a gente está tendo uma eficiência de 80%. A gente está perdendo 2 horas por diversos motivos. É uma parada de chegada do colaborador até o equipamento, é uma parada antecipada para a saída do colaborador para um almoço, é uma quebra do equipamento que ocorreu durante o serviço.
Então a gente está perdendo eficiência. Em obras de terraplanagem, o conceito de eficiência é muito utilizado, porque a gente tem metas a cumprir, né? A produtividade pode ser implicada com relação a uma eficiência maior ou menor. Vamos falar um pouco mais sobre a produtividade do equipamento, né? E como é que ela é calculada, né? A gente tem algumas bibliografias que trazem aí algumas formas, e aí eu vou derivar, né, desses conceitos que a gente encontra na nossa bibliografia e o que a gente vai ter na prática. Olha só, então a produtividade do equipamento, ele vai ser medido pela capacidade que esse equipamento tem em realizar aquele serviço. No caso de uma escavadeira, vai ser a capacidade da sua concha, vamos dizer assim, e a frequência com a qual esse equipamento realiza aquele serviço. Frequência a gente sabe que é o inverso do período, certo? Então a gente relaciona tempo. Então, se aquela escavadeira escava com uma frequência, né, de X segundos cada movimento que ela dá, a gente tem lá, né, a capacidade. Agora é importante a gente ver alguns conceitos, porque uma coisa é a capacidade máxima teórica, que está relacionada ao tempo mínimo com o qual esse equipamento realiza aquele serviço. Então, se aquele equipamento tem uma capacidade nominal, vamos dizer assim, de realizar X metros cúbicos por hora, então o que está sendo estudado nesse ponto é a capacidade do equipamento em realizar o serviço sem parar. Mas na atividade do dia a dia da terraplanagem isso não existe. O que vai ter é a capacidade ou, né, a capacidade produtiva efetiva, né? Então, a produtividade máxima efetiva tem que estar relacionada ao tempo efetivo com o qual esse equipamento está realizando esse serviço, certo? Então, se o equipamento parou para organizar a frente de serviço, se o equipamento parou para fazer manutenção, se o equipamento parou para fazer a movimentação de uma frente para outra, ele vai ter perdas. E essas perdas vão nos dar, né, a condição de estudar a eficiência do processo e ter, né, a produtividade efetiva, ok? Então, a gente vai fazer algumas simulações agora, onde a gente vai pegar uma equação geral e dentro dessa equação a gente vai ver alguns conceitos. Nessa segunda equação, nós vamos perceber que a frequência a gente trocou pelo período, né, que é 1 sobre o tempo mínimo. Então aqui a gente está considerando, em relação ao tempo mínimo, a produtividade teórica. E se a gente quer aplicar o conceito de eficiência para a gente ter a produtividade efetiva, a gente vai aplicar o conceito de eficiência, o fator de eficiência, certo? Então aqui a gente tem eficiência dentro do processo de produção. Então, nessa equação a gente vai ter, se for um equipamento de escavação, né, uma escavadeira, por exemplo, a gente vai ter a capacidade dessa concha com o tempo mínimo, que seria a capacidade nominal dela. A gente atribui uma eficiência que em obras de terraplanagem gira em torno de 70% a 85%, é uma eficiência que a gente usa muito na prática. E aqui o fator, né, de empolamento que vai nos dar, né, esse material solto, a correção para o material escavado. Então a gente vai fazer um exercício agora, onde uma determinada escavadeira vai realizar um serviço e a gente vai trabalhar com alguns fatores desses e a gente vai ver que didaticamente a gente tem, né, todos esses processos bem estudados. E depois a gente conversa o que na prática a gente faz para evitar, né, todo esse estudo aqui e ser mais prático, mais aplicado, ok? Partindo agora para um exemplo prático, né, vamos supor que uma determinada escavadeira tem uma capacidade de concha de 1,5 metros cúbicos, certo? Que a gente tem um tempo mínimo de 30 segundos, ou seja, o tempo em que ela, né, vai levar na conchada até fazer a carga e voltar a 30 segundos. A gente vai ter no processo uma eficiência de 75%, né, ou seja, 25% em relação ao tempo de 30 segundos vai ser a perda, né, nessa atividade, e um fator de empolamento de 80%, de 0,8, que representa 1,25, é como se esse solo, né, no ambiente de escavação para o seu estado solto tivesse um empolamento ali de
25%. Então, fazendo uma aplicação direta, né? Então, a capacidade produtiva desse equipamento, né, já aplicando o fator de eficiência, seria, né, 1,5 metros cúbicos vezes o fator de correção, né, do estado do solo, que a gente está tratando dele do solo solto, mas a gente quer saber o quanto esse equipamento escavou, será de 0,8, vezes a correção do tempo em segundo para hora, a gente vai transformar aqui, então 3.600 dividido pela quantidade de segundos, que vai ser 30, vezes a eficiência, que vai ser, né, a eficiência de correção 0,75. Aqui, 75%, né, 75%. Então, esse equipamento, nós vamos ter uma produtividade de aproximadamente aí 108 metros cúbicos por hora. Ok? Então, o que é que a gente faz na prática? Na prática, a gente vai ter um orçamento, onde esse equipamento vai estar lá com a produtividade de orçamento, e a gente vai percorrer, vai buscar na obra alcançar essa meta, esse padrão de referência. E o que a gente faz na obra no dia a dia é acompanhar o tempo de atividade daquele equipamento. Quando a gente acompanha o tempo de atividade daquele equipamento, observando suas paradas e o quanto de serviço ele realizou, a gente já tem o fator de eficiência aplicado. Então, é fazer a conta simples, que se eu tenho uma produtividade de meta aplicado ao tempo disponível de trabalho, eu teria uma capacidade máxima produtiva, certo? Se a gente já coloca as perdas no processo, a gente vai ter o fator de eficiência dentro do cálculo, e aí tudo que a gente tiver abaixo, a gente vai ter, né, esse cálculo ajustado. Então, o que vai determinar se o equipamento vai ser mais ou menos produtivo, né, dentro daqueles parâmetros que a gente falou, qualidade do material, operação, condição climática, vai ser realmente o quanto daquele equipamento realizou de serviço num determinado intervalo de tempo, ok? Então a gente vai estar falando um pouco mais sobre como se calcular essa produtividade, certo? Mas no dia a dia da obra, em resumo, vai ser isso. Você vai acompanhar, né, o quanto o equipamento realizou de trabalho naquele determinado tempo que estava disponível para ele realizar. Quando descontar as paradas, a gente vai ter a produtividade efetiva, ou seja, a gente já vai estar levando em conta a eficiência, né, nos nossos cálculos. Quando a gente fala de produtividade, um dos pontos que a gente no dia a dia da obra busca é como a gente pode incrementar, né, essa produtividade no equipamento, né? Então, algumas medidas, né, podem ser adotadas e essas medidas vão gerar grandes resultados, né? Então, olhando para a equação anterior, a gente viu que a produtividade do equipamento está relacionada muito à questão da capacidade, né, do mesmo, né? E aí a gente, no caso, por exemplo, de uma escavadeira, que a gente viu no exemplo anterior, a gente tem uma capacidade da caçamba de 1,5 metros cúbicos. Como é que a gente pode aumentar essa produtividade? A gente pode aumentar a caçamba, né? E dentro de um mesmo ciclo a gente realiza mais trabalho em menor tempo, então a gente está sendo mais produtivo. A gente tem que fazer isso com um certo critério, pois cada equipamento tem sua capacidade nominal, ou seja, seu limite mecânico. E essa adequação tem que estar dentro, né, dos parâmetros aceitáveis pelo fabricante, tá certo? A gente pode melhorar o ciclo de atividade, fazendo com que esse equipamento na obra, juntamente com os colaboradores, a gente tenha a frente de trabalho mais bem planejada, né? E aí a gente tem o tempo de ciclo sendo realizado num tempo também menor. Outro problema que pode interferir positivamente ou negativamente na produtividade é com relação aos problemas mecânicos, né? Então, a gente vai tratar num capítulo à parte esse tema, mas a questão mecânica é muito importante. Todo equipamento precisa
de manutenção. A gente tem dois tipos de manutenção numa obra, que é a manutenção preventiva e a manutenção corretiva, né? Sendo uma delas ocasionada e responsabilidade por falha de operação, quando a gente tem que fazer alguma correção. O ideal é que a gente tenha, né, uma manutenção preventiva, né, e periódica, para que esse equipamento esteja sempre com alta eficiência, tá certo? Outra coisa também é questão de condição climática, né? Se a gente tiver um clima instável, de chuva, por exemplo, a gente vai ter uma queda de produtividade, né? O tipo de solo, né, vai interferir. Se a gente tiver um solo de melhor escavação, material de primeira, a gente consegue escavar melhor, né? Se a gente tiver um solo mais rígido, partindo ali para uma segunda, a gente vai ter o equipamento, né, sofrendo um pouco mais para realizar aquela quantidade de serviço, né? Então, um mau planejamento por parte da equipe, né? O tipo de equipamento, quando escolhido de forma inadequada, de repente eu vou fazer uma escavação em rocha e estou com um equipamento pequeno para solo, né? De repente eu estou com um equipamento muito grande escavando em solo, mas aí aquela praça de trabalho, aquele ambiente de trabalho ali, o local de trabalho está inadequado para aquele porta-equipamento, né? A questão de topografia, o relevo, né? Se eu tenho uma região muito acidentada, com muita aclive, declive, então posso ter lá, né, minha atividade de terraplanagem comprometida, né? Se eu tiver num ambiente plano, eu tenho meus equipamentos trabalhando, né, com uma certa velocidade constante. Se eu tiver um ambiente, uma região muito acidentada, né, por exemplo, para transportar material com os caminhões, eu vou ter, né, mais dificuldade. A gente vai ver um vídeo, e nesse vídeo a gente tem uma escavadeira carregando um caminhão. A gente está vendo o caminhão se aproximando, então ali a escavadeira está com o material esperando, a gente já tem uma perdazinha, né? E aí a escavadeira começa a fazer a carga desse material. A gente percebe que ela está fazendo um giro, né, de 90 graus ali, ó, né? Então uma escavadeira que tem um porte, né, uma capacidade boa, uma Volvo, né, de 50 toneladas, certo? Caminhão ali acima de 2 metros cúbicos, né, carregando material. Esse material é uma terceira categoria, apesar de estar ali com bastante solo, mas foi um material proveniente de um desmonte, né? A gente tem próximo ali ao caminhão um colaborador, né, de colete laranja, que é o sinaleiro, né, onde ele faz a coordenação do posicionamento, né, do basculante. Ele orienta quando um outro caminhão pode vir e o outro sair, certo? A gente percebe que a máquina começa a fazer um giro maior do que 90 graus, ó, pegando o material de trás. O ideal é que essa máquina pudesse pegar o material o mais próximo da sua frente, né, evitando o giro e diminuindo o ciclo, né, de atividade, certo? Mas são questões do dia a dia, não tem como, né, tudo ser perfeito. O que a gente precisa estar acompanhando. Então a gente já vê o sinaleiro lá, ó, já pediu para o caminhão sair.